Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Meu nome é Felipe Marcos, eu tenho 23 anos e hoje eu irei contar para vocês o milagre que o Senhor Jesus fez na minha vida. Eu passei por um momento complicado na minha vida, em questão da minha adolescência. Meu pai, minha mãe, meu pai teve histórico de bebia, usava droga, antes de mim nascer, porém quando eu nasci, o Senhor Jesus resgatou ele. E ele ficou 15 anos sem bebida e sem droga. Porém, um pouco antes dele ter uma certa recaída num tempo da vida dele, eu já estava adolescente e eu conhecia as drogas também. Eu nunca tive problema nenhum em casa, meus irmãos. Nenhum. Minha infância foi ótima, nunca passei fome, sempre tive tudo do bom e do melhor, o melhor carinho, o melhor pai, a melhor mãe, criado na igreja desde pequeno. Porém, a curiosidade, né, que falam que a curiosidade matou o gato, né, isso é realidade. Eu provei e acabou quase arruinando a minha vida por completo. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu conheci o álcool. Fui trabalhar num bar de motoqueiros com meu primo e acabei ingerindo. Sempre tive curiosidade, entendeu? Nunca foi me ensinado isso dentro de casa. Nunca tive exemplos ruins dentro de casa com isso, porque meu pai tinha parado. E aí eu comecei a conhecer o álcool e comecei a gostar, porque a realidade é que eu gostava da loucura mesmo, entendeu? Eu não usava droga, não bebia por conta de algum problema em casa, alguma coisa assim, que minha vida foi destruída, porque tem pessoas que realmente entraram nesse mundo por causa de uma infância ruim, de momentos ruins na vida. No meu caso, não, entendeu? No meu caso, eu que fui realmente o vilão da história mesmo, porque ninguém fez mal pra mim, apenas eu mesmo fiz mal pra mim mesmo. Aí eu comecei no álcool com uns 13 anos de idade e daí fui querendo me encher mais do álcool, porque eu achava da hora, eu ficava feliz, entendeu? E parecia que eu queria preencher alguma coisa. Nos 13 anos eu já tinha parado de ir pra igreja já, por livre e espontânea vontade, não aconteceu nada na igreja, só que eu já tinha começado a beber, fazer as coisas que não devia. E eu não me sentia digno de estar lá naquele local. Mas não se enganem com isso, porque Jesus veio para os doentes, não veio para os santos, entendeu? Ele é um médico, ele veio para quem precisa de ajuda, entendeu? Para quem sente a necessidade de ajuda dele, entendeu? Então, cada um de vocês que vê esse testemunho, se você se sente excluído, se você acha que você não pode ir para a igreja, ou se você se sente mal no seu coração, você sente que lá não é o seu lugar de ir, porque você faz besteira, está envolvido com droga ou em alguns outros pecados, isso é uma mentira que a sua carne e Satanás mesmo fala para você. Aqui é o lugar de ser curado, entendeu? Perto de Jesus, perto das pessoas que também têm pecados, entendeu? Só não vivemos mais na prática dele. E quando eu cheguei nos meus 16 para 17, eu conheci a cocaína. E por livre e espontânea vontade também. Saindo com os colegas meus, o colega meu pediu 10 reais emprestado para poder fazer. Eu falei, mano, eu tenho curiosidade, entendeu? Eu quero. Depois daquele dia, aí comecei. Isso era em 2017. O primeiro dia eu lembro até hoje, foi 12 de outubro de 2017, no Dia das Crianças, estava de folga no serviço e conheci isso. E desde aquele dia, né, primeiro, segundo ano, era tranquilo ainda, né? Meu pai descobriu depois, né, que meu pai não era besta também, já tinha passado por isso. E quando ele falou para minha mãe, ela quase teve um treco. Eu achei que ela ia morrer de tanto chorar, ela desesperou. Meu pai, na época, estava passando por uma depressão, entendeu? Eu quase não via meu pai, porque ele só chegava do trabalho e ia direto pro quarto, entendeu? Mas a culpa não foi dele, entendeu? Porque eu já tinha os ensinamentos de Cristo e em questão da bebida e da droga, eu já sabia que eram coisas que não era para mim encostar nem sequer a boca, e não foi por conta disso.
ele se sentia culpado porque na época da depressão ele não me dava muita atenção, mas a culpa não foi dele, foi minha. Eu tive a minha livre e espontânea vontade, o livre-arbítrio e a minha consciência. E quando minha mãe descobriu, ela quase teve um treco. Aquilo acabou comigo. Porém, não foi uma motivação para mim parar, entendeu? Nessa época eu era muito egoísta mesmo. Foi uma época que eu estudava e trabalhava, né? E me achava que eu estava no direito de querer fazer essas coisas. Eu trabalhava, estudava e achava que eu estava no direito, né? Porque eu era trabalhador e tudo mais, né? Aquele peitão de pombo subindo, e a parada não era bem assim, né? No começo é tudo mil maravilhas, entendeu? Salomão falava da bebida, na Bíblia toda, desde Gênesis, que Noé fez a vinha, se embebedou e ficou nu, até o finalzinho fala sobre a bebedice, e não é só sobre a bebedice, não fala de maconha nem cocaína na Bíblia, nem o crack. Porém, fala do álcool, que é algo que leva à dissolução, entendeu? Então eles avisam desde o começo, entendeu? É muito bom na hora, entendeu? Não vou negar, era algo que eu gostava mesmo, mas só levou à perdição da minha vida. Depois que minha mãe ficou sabendo, tudo ficou mais difícil, né? Tudo ficou mais difícil e a vida foi caminhando de uma forma diferente. Eles me buscavam do serviço, me levavam às vezes até para a escola também, mas eu sempre conseguia. E meu pai sempre foi pacífico, entendeu? Ele não vinha me bater, embora desse vontade pra caramba, né? Ele não vinha me peitar, me confrontar de forma agressiva, entendeu? Meu pai, mesmo com os erros que ele teve depois, ele teve a depressão, tudo mais, e né, na época da depressão ele voltou a beber, um certo tempo usar droga também, porém, ele nunca se esqueceu de Deus. Mesmo ele podia estar ruim o que fosse, ele sempre falou de Deus pra mim, entendeu? Sempre falou de Jesus pra mim. Eu achava, não que eu achava baboseira, mas eu não dava atenção, entendeu? Eu tinha um temor desde aquela época. Falava às vezes até de Jesus no meio do rolê com a par de maluco, nós no meio do escadão, tudo drogado, os caras iam começar a tocar no assunto e eu começava a falar pros caras e aí às vezes eu me dava conta e falava, Senhor, onde é que eu tô? Sabe? Mas esse cair em si durava poucos minutos, né? E aí no dia seguinte eu tava lá, correndo atrás do que não devia novamente. Isso foi de 2017, foi no finalzinho de 2017. 2018 foi um ano que eu quase entrei numa depressão também, porque muitos dessa cocaína que eu usava era misturado remédio de depressão, tinha várias coisas que os caras colocavam na composição, entendeu? Então tudo gerou uma consequência que afeta até hoje. E aí 2019 foi um ano mais tranquilo, eu fiquei um pouco mais longe da cocaína, mas ainda usava quase todos os dias. Mas aí foi o ano que eu peguei mais forte mesmo no álcool. No álcool. Tinha dia que eu nem usava cocaína, era só álcool. E não é whiskyzinho, sabe, essas coisinhas docinha que o povo toma, não. Era 51, velho barreiro, entendeu? Eu era o cara conhecido lá da quebrada, sou até hoje, mas agora, graças ao Senhor Jesus, é como um exemplo de que Deus faz a obra na vida das pessoas. Mas eu era conhecido porque eu chegava lá, ia umas 10 vezes no boteco, cada vez que eu ia era 4 copos cheios de pinga, até a boca, cerrado. E todo mundo falava, ó, moleque aguenta e tal, todo mundo dá risada, é bom, é da hora, mas a família sofria, né? A família sofria, porque a pessoa que ela bebe, que ela usa droga, com todo mundo da rua, ela é gente boa, entendeu? Mas com o pessoal de casa, não. Com pai, com mãe, com irmã, com esposa, é um ogro, entendeu? É alguém agressivo. Nunca cheguei a bater na minha família, graças ao Senhor Jesus, mas a peitar,
a xingar, falar palavras ofensivas. Eu fiz tudo isso e mais um pouco, entendeu? E o vício, não apenas o vício em si, mas a arrogância, a falta do Senhor Jesus e a soberba, principalmente essas coisas, elas acabam com qualquer pessoa. Acabam com qualquer pessoa. Às vezes a pessoa pode não beber, pode não usar droga, mas ela não dá o braço a torcer nem por uma pessoa que ama, entendeu? Ela não desce do pedestal, do salto dela lá, ela não tem humildade e isso acaba com a vida. Mas assim, o vício em si, ele é a doença do ainda, né? Que, você ainda, tipo, eu me achava o bom porque eu não tava morando na rua, entendeu? Me achava o bom porque eu ainda tinha controle. Você ainda não roubou sua família, você ainda não vendeu suas coisas, entendeu? Você ainda não matou para conseguir, entendeu? Você ainda não tá na rua. Graças a Deus eu não cheguei a matar ninguém, nem cheguei a ficar na rua. Mas já cheguei a roubar da carteira da minha mãe, da bolsa da minha mãe, da bolsa do meu pai. Já cheguei a vender celular, já cheguei a vender coisas minhas que eu gostava, entendeu? Por um pino de cocaína, R$10, o que não valia meia hora comigo. Quando chegou em 2020, eu conheci minha esposa, né? Está aqui nos bastidores aqui. E ela já sabia, já desde o começo da minha caminhada. Conheci ela numa padaria. E ela servia bebida para mim, para outras pessoas. E aí eu ia lá beber, né? E eu não sei o que ela viu, né? Porque eu não sei o que as pessoas acham normal em um cara... Eu sei que eu sou bonito, mas... né? Um cara ir todo dia lá tomar 51. Isso eu tinha 18 anos de idade. 18 anos de idade. Tava de férias do serviço na época, trabalhava no mercado. Mas e aí, nesse mesmo ano de 2020, ela passou bastante coisa comigo, entendeu? Naquela época eu ainda podia ser um pouco mais controlado, mas foi quando o descontrole começou. E o descontrole começou exatamente, que eu me lembro, foi quando meu pai bebia comigo nessa época, de 2020. Mas esse descontrole começou realmente quando meu pai começou a voltar a falar de Deus pra mim. E eu fiquei sabendo que minha esposa, na época era namorada, né? Estávamos no começo. Que ela já tinha se frustrado na caminhada com Deus, mas que conhecia também. E de certa forma, isso em mim, ela era meio incrédula, né? Ela não tinha fé, ela não conseguia ter fé. Era uma pessoa frustrada, machucada, entendeu? Por conta de pessoas que eu tenho certeza que não se converteram direito. Eu, mesmo bebendo, usando droga, eu falava, não, mano, eu tenho que fazer ela acreditar. Tenho que fazer ela acreditar. E desde pequeno eu fui ensinado no caminho, eu voltei a ler a Bíblia, loucão das ideias na época. Voltei a ler a Bíblia e queria explicar para ela, queria colocar de verdade na cabeça dela que Deus não era e não é um ser, né, ruim, entendeu? Ele não deixa assim o mal ficar acontecendo, não permite as coisas ruins sem um propósito, entendeu? A gente pode não entender na hora, mas depois a gente acaba entendendo. Eu tentava colocar na cabeça dela, de qualquer jeito, que Deus era e é bom, e Ele é, entendeu? Não se engane, não deixe o diabo soprar no seu ouvido, lançar flechas, não permita isso, nem permita que a sua carne queira questionar a Deus. De certa forma, quando as coisas começaram a ficar ruins, a gente começou a visitar a igreja, novamente, a igreja de um colega meu, Levi, que treinava comigo. Aí começou a piorar mais as coisas. E eu creio que começou a piorar por quê? Porque o inimigo, as coisas, os seres espirituais, demônios, né, também. Nem tudo é espiritual, gente, também. Nem tudo é Satanás que faz, não. Mas eu creio que eu tinha um chamado do Senhor. Meu pai e minha mãe oravam por mim, sempre oraram por mim.
Mas estava tudo tranquilo a partir do momento que eu entrei na igreja, entendeu? Que nem muitas pessoas entram na igreja, começam a vir as lutas, e aí falam, nossa, quando eu estava no mundo, não era assim, né? Era mais simples. O inimigo, ele deixa a pessoa quietinha lá enquanto ela não busca ajuda de Jesus, entendeu? Porque às vezes ela pode buscar outra ajuda, entendeu? Tem o CAPS em Mauá, tem muitas outras questões, eu passo no CAPS, inclusive. A partir do momento que eu decidi voltar a falar com o Senhor, que o Espírito Santo começou a tocar em mim, as coisas começaram a piorar. As tentações vinham de bandeja, entendeu? Tanto com amigos no serviço, na rua. De algum jeito, o inimigo quer afastar as pessoas de Jesus, entendeu? Porque ele é o caminho, a verdade e a vida, entendeu? Não se chega ao céu por obras nem qualquer outro tipo de coisa, ou porque você é bom. Se você não aceitar Jesus, entendeu? Não crê que ele é o único suficiente Salvador, mediante a palavra do Senhor, você não vai chegar ao céu. Eu já tinha começado em 2021, quando eu comecei a voltar a frequentar mais ou menos a igreja, comecei a querer lutar para poder parar com a bebida, com a droga, estava voltando a ir no CAPS, mas eu só aguentava ficar mais ou menos, no começo, uma semana. Quando começou a piorar, nem um dia eu aguentava ficar, sem beber e sem usar droga. E atritos na família, tudo mais. Minha esposa ameaçava ir embora muitas e muitas vezes, entendeu? Mas pela graça do Senhor Jesus ela não foi, porque Deus no fim de tudo acabou restaurando todos nós, né? Mas nessa época as coisas ficaram mais difíceis. Comecei a roubar dinheiro da minha mãe e tudo mais, e comecei a vender as coisas e foi tudo indo por água abaixo, né? E em 2023, bem no começo de 2023, eu saí da blindadora. Conversei com eles, me mandaram embora. Mas antes deles me mandarem embora, eu não estava conseguindo trabalhar, tentei trabalhar com meu pai, mas na hora do almoço saía e ia beber. E aí já não voltava mais, porque ia direto para a biqueira. Quando chegava no fim do dia, ia meu pai atrás de mim, porque não sabia onde eu estava. E minha mãe, minha esposa, eles iam atrás de mim para tentar me buscar, entendeu? Ou impedir que eu fosse fazer aquilo. Mas nessa época, no começo de 2023, eu já não queria saber mais, entendeu? Eu já tinha perdido os sonhos, perdido a vontade de viver. E eu e minha esposa, no começo de 2023, já tínhamos ido morar de aluguel. Saímos da casa dos meus pais. E acabou que chegou um dia que eu tava muito louco lá, eu não aguentava mais, e eu acabei, minha mãe estava, eu nem me lembro para falar a verdade direito, mas minha mãe estava lá junto comigo, deitada lá, pararam o serviço deles para ir cuidar de mim, minha esposa estava prestes a começar a trabalhar, e só eu estava sustentando a casa, entre aspas, porque era meu pai e minha mãe que sustentava, porque eu não aguentava trabalhar. Nesse dia que eu estava muito louco, eu peguei um estilete que eu trabalhava e acabei passando um estilete no pescoço, entendeu? Muitas pessoas perguntam, tem a marca aqui até hoje. E entrava esse dedinho aqui assim, ó, dentro do corte. Eu não me orgulho disso, entendeu? Fazia piadas quando era moleque, né? Na época de moleque, babaca. Fazia muitas piadas com suicídio, mas é uma coisa que não tem brincadeira, não existe brincadeira. Entendeu? Deus deu a vida para nós, Jesus deu sua vida por nós, para que nós possamos viver. Entendeu? Tem aflições nessa terra? Tem, mas e daí? E daí que tem aflições nessa terra? O Senhor Jesus morreu por nós, sofreu mais do que a gente. E quando a gente sofre um pouco, que nem eu estava sofrendo nessa época, eu me vitimizava muito. Isso não é algo bom de se fazer. Entendeu? Não estou dizendo que você tem que ser o machão, aguentar tudo, de peito estufado, não. Mas, como diz em Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a sua força. Entendeu? Então, no dia da angústia, não fica reclamando, entendeu? Porque achando que só você sofre e que ninguém sofre mais do que você. Eu sei que cada sofrimento é individual, mas lá em Hebreus diz que nós temos um sumo sacerdote
que é Jesus, que sofreu tudo por nós. Tudo. Entendeu? Todo tipo de tentação que nós temos hoje em dia e que muitas das vezes caímos, ele venceu todas. Todas elas, e se sacrificou por nós. E nessa época eu era muito egoísta. Eu já estava num egoísmo e eu acabei tentando me suicidar e me vitimizava e tudo mais. Já estava jogando muito, ficava jogando as coisas na cara da minha esposa. Quase apanhei um dia porque eu fechei a porta de um boteco lá, que a moça não queria vender fiado para mim. Graças a Deus ela me perdoou, conheci a minha esposa, meu pai foi lá, pedi perdão para ela. Mas eu não sabia mais o que fazer, entendeu? Eles queriam que eu me internasse, mas, né, a gente nunca quer admitir. E contando que desde 2021 até 2023, eu já tinha voltado a orar. Já tinha voltado a orar, falava com o Senhor, questionava muito a Deus. Muitas vezes cheguei a quase blasfemar contra o Senhor, entendeu? Se o Senhor é Deus, faz isso, Pai. Faz isso, mas eu fico me perguntando, e se Deus tivesse feito? Será que eu estaria hoje? Aqui, realmente? E se do nada eu parasse de beber e usar droga? Mas continuasse sendo uma droga de pessoa? Entendeu? Isso não valeria a pena. Então eu agradeço a Deus por ter passado por tudo que eu passei, porque isso me gerou humildade e um reconhecimento de que sem o Senhor Jesus nós não somos nada. Chegou um dia que eu acordei de ressaca, ruim pra caramba. Tava a pele em cima do osso praticamente. Em abril de 2023, bem no finalzinho. E aí eu escutei o Espírito Santo falando comigo. Eu tinha consciência, entendeu? Tinha consciência. Eu escutei uma voz bem suave, né? Não foi aquele negócio, aquele estrondo, luz e arrepio e tal, tudo mais, não. Foi uma vozinha bem suave, bem tranquila, falando, vai pra clínica, vai resolver sua vida, entendeu? Deixa o orgulho de lado. E aí eu falei pra minha esposa, e aí falei pros pastores, eu já estava começando a vir aqui na Batista Videira, falei pro meu pai, eu falei pra eles que eu estava disposto, entendeu? Eu achei que era coisa da minha cabeça, mas vendo agora não era não, entendeu? Foi uma voz bem calma, entendeu? Por isso que nós temos que nem fala em Salmos, aquieta minha alma, Senhor, porque se tá uma turbulência ali, um monte de vozes na cabeça, aquela bagunça toda, a gente não consegue ouvir o Senhor. Então, realmente, às vezes a gente tem que parar, pensar, refletir, para ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor, ele sim pode vir com trovões, que nem vinha falar com o povo no meio do deserto, vinha nuvens e trovões e tudo mais, pode sim. Mas quando Deus foi falar com Elias, depois que ele entrou numa crise, que ele estava com depressão, Elias andou os 40 dias, tudo mais, e aí subiu no monte lá para orar, veio terremoto, veio chuva, veio fogo, mas Deus fala lá na palavra, lá, acho que é Reis, segunda Reis, ou primeira Reis, se eu não me engano, que Deus não estava no fogo, nem no terremoto, nem na chuva e nem nos trovões. Claro, são obras que Deus faz, porque Deus comanda tudo, mas Deus veio e falou com ele por uma brisa suave, entendeu? E aí os pastores vieram, falaram comigo, eu estava disposto. No dia que os pastores foram na minha casa falar comigo, e naquele dia eu já tinha bebido, entendeu? Eu não conseguia de forma alguma parar, entendeu? Os pastores falavam comigo, eu tinha tomado banho para tentar sair um pouco o cheiro de álcool, que fedia mesmo. E assim que eles saíram, que eles foram embora, começava a atiçar no coração. Em seguida eu já fui beber e usar droga de novo. E aí eu fui pra clínica, né? Ficava pensando muitas coisas queriam fazer eu desistir, né? Os pensamentos de, será que eu preciso mesmo? Você consegue sozinho, tal, vai deixar sua esposa aí, pô, entendeu?
vai deixar sua esposa aí, 9 meses era o prazo da clínica, eu fiquei um só, mas eram 9 meses que era para ter ficado. Mas eu decidi e fui, de ressaca ainda também, ainda tinha feito um churrasco um dia antes, meu pai fez, meu pai e minha mãe são bons demais para mim, entendeu? Eu agradeço a Deus pela vida deles. Eles me levaram para a clínica 2 de maio de 2023. Eu gosto de decorar tudo, né? Todas as datas, para mim é muito importante, entendeu? E 2 de maio de 2023 eu fui para a clínica, cheguei lá, conhecemos, todo mundo muito afetivo. Tava segurando, né? Por dentro, a vontade de chorar, o peso de tudo aquilo. Mas assim, desde quando o Espírito Santo falou comigo para mim ir para a clínica, até o dia que eu fui para a clínica, até o caminho, né, que geralmente o caminho de você tá dentro do carro lá, você tá pensando, né, caramba, mano, vou ficar 9 meses trancado e tal, tudo mais, o velho homem querendo empurrar para trás, puxar para trás, mas é uma guerra, é assim mesmo. Mas eu não sentia essas coisas, eu só estava sentindo paz, entendeu? Porque eu sabia que Deus estava no controle realmente da situação. E nós chegamos lá, conheci a rapaziada lá da clínica, tava quase uns 20 rapazes lá, era bem no meio do mato, eu sempre gostei, e tinha um lago, era tudo tão bonito que eu falava, Senhor, não mereço nem isso. Não mereço nem isso, foi um lugar realmente de Deus. Eu me aconcheguei lá, eles ficaram mais um pouco comigo lá e depois foram. Assim que eles saíram de lá, parece que caiu a ficha. E aí eu arrumando as coisas lá no quarto lá, bateu a angústia e eu desabei em choro, desesperado, né? Antes eram lágrimas de crocodilo, mas aquele dia eu sentia que o negócio era pesado. Eu falei, mano, onde é que eu fui parar? Porque eu fui com meus próprios pés, entendeu? Eu peguei com a minha mão a droga, ninguém entregou na minha mão, ninguém entregou a bebida na minha mão. Eu que pedi, eu que peguei, entendeu? E aí o irmão lá, que era um monitor de lá, ajuda lá até hoje também. Ele me abraçou e lá e falou, irmão, dá um abraço aqui. Me abraçou lá, tá ligado? Muitos aí devem ver essas paradas, né? Os machão aí devem falar lá ele, né? Mas não, mano. A melhor coisa é você receber o abraço de um irmão que tá passando pela mesma coisa que você. Você nem conhece o cara, nem conhecia o cara. O cara só foi lá, me abraçou, me acalmou, que eu tava desesperado. E falou, mano, vamos pra cima, vai dar tudo certo. E aí eu passei 30 dias lá na clínica. Nesses 30 dias que eu passei lá, todos os dias eu lembro que foi de luta, assim, não vou falar que foi 100% luta, porque Deus não é assim com a gente, Deus é tão bom com a gente que Ele sempre dá um refrigério no meio dessas batalhas, entendeu? Porque se Ele não desse o refrigério, a gente sucumbiria. E aí eu conheci os rapazes de lá, o pastor Clécio também, que ajudou muito, um cara que passou por muita coisa também, entendeu? Então é alguém que eu gostei de conviver, porque não era um cara que não tinha passado por nada e ia lá dar pitaco na nossa vida e falar pra gente o que a gente tinha que fazer. Não, é um cara que passou por 8 clínicas também, entendeu? Perdeu muita coisa na vida, tanto materiais quanto pessoais, emocionais, tempo de vida, mas agora tá só ganhando e ele foi quem me ajudou bastante. Ele e vários rapazes de lá também. E a melhor coisa que me ajudou nisso foi que não foi... Tinha a hora dos abraços, mas o que mudou minha vida foi a hora das cajadadas, entendeu? Foi a hora que pegava para falar, entendeu? O pastor Clécio pregava muita coisa lá, ele pregava, eu lembro até hoje, ele falava, e aí, quando tava chovendo, você deixava de ir buscar droga? Não. Tava sem camisa, não deixava de buscar droga. Sem chinelo, descalço, sem dinheiro. Sua mulher chorando, seus filhos chorando dentro de casa. Eu não tenho filhos ainda.
mas terei, em nome de Jesus. Aí outros rapazes tinham famílias, deixavam os filhos dentro de casa, deixavam a mulher implorava, minha esposa já implorou pra mim também, eu saí no meio da chuva, louco, entendeu? Não queria nem saber, entendeu? Eu acho que pior ainda é a doença do egoísmo, da soberba, a gente achar que tá certo. E ele falava, você não deixava de sair para fazer essas coisas, então não fica condicionando as coisas que você tem que fazer para Deus, entendeu? Não condiciona de forma alguma. Tá chovendo, vai chovendo. Tá com dor, vai com dor. Não importa, é para Deus. E nessa época que eu tava na clínica, não foi mil maravilhas, mas também não foi ruim, né? Eu aprendi muito lá, aprendi a deixar o orgulho de lado, a arrogância, e aprendi que Deus escolhe as pessoas que aquele fim de feira, as frutas que já tá tudo lá, tudo podre, metade podre, mas dá para cortar um pedacinho, aproveita o resto, entendeu? E foi o que Deus fez comigo. E lá na clínica, não era compulsória, tipo, você entra e só quando completar você sai. Não, eu podia sair a hora que eu quisesse. Falar, vou embora, não quero ficar mais. Entendeu? E eu acho isso importante. Porque aí vê se a pessoa quer mesmo, entendeu? Se ela quer realmente a melhora, entendeu? E assim, o que eu aprendi a focar lá na clínica é que eu não estava buscando mais largar só o vício, entendeu? Eu aprendi que não era mais só por mim, não era mais só pelo Felipe que estragava a vida das pessoas por conta de álcool e droga. Não, era por Deus, entendeu? A partir daquele momento eu virei um servo do Senhor e sou até hoje escravo por amor, amém. Eu sempre fui mais pacífico, né? Sóbrio pelo menos, graças a Deus. Eu tinha muitos atritos lá, porque quando a pessoa fica muito tempo sem beber, usar droga e ela ficou anos, ela fica estressada, entendeu? Tem altos e baixos muitas vezes no dia. Então tinha dia que o cara acordava estressado e brigava com o outro, era perigoso até sair porrada, entendeu? E você convivia com as pessoas lá. Uma coisa que eu aprendi lá é que você tem que abrir mão, realmente. Abrir mão das coisas. E a primeira na vida de alguém que tem problema com vício é abrir mão do orgulho, da soberba, do olho por olho, dente por dente. Não, Jesus não ensinou assim pra gente, entendeu? Bateu em você, dá outra face, entendeu? Na questão do que? Se alguém fizer o mal pra você, faça o bem pra essa pessoa. Não junta rancor no seu coração, entendeu? Porque isso aí destrói a gente, não destrói a pessoa. Às vezes você tá com raiva da pessoa, a pessoa nem sabe, entendeu? Às vezes a pessoa te respondeu de um jeito, você levou pro lado mal e ela nem sabe. E aí você fica lá sofrendo e isso acaba, principalmente com a vida de quem é um ex-viciado. Por quê? Porque ele fica sofrendo por algo que às vezes nem aconteceu. Por exemplo, os caras não abaixavam, não gostavam de abaixar a cabeça. Alguns sim. E fala na Bíblia, bem-aventurado praticamente, aquele que apazigua as discussões, entendeu? Que não busca a intriga. Isso fez toda a diferença, porque tinha rapazes lá que eu não me batia muito bem, né? Nós não se dava muito bem, mas nós deixávamos o orgulho de lado, a soberba, para poder viver junto um com o outro, aprendendo um com o outro. Sempre que você pensar em desistir, eu tenho uma historinha para contar de quando eu estava lá na clínica, que foi o seguinte: várias vezes já pensei em ir embora, na primeira semana mesmo que eu fiquei lá, outras vezes também, desesperado, eu chorava todos os dias. É bom, de certa forma, essa angústia, porque é na fraqueza que Deus se aperfeiçoa, né? Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, entendeu? Porque a gente tá fraco, tá angustiado, tá para baixo e a gente abre mão. E a gente deixa Ele fazer. Teve um dia que eu fui fazer um jejum do almoço. E, nesse dia, tinham comprado um pastel para cada um de lá. E eu já tava um tempo lá, já mais de 20 dias já, morrendo à vontade de comer um pastel, né? E aí eu já tinha estabelecido o jejum e veio aquela vontade
a mesma vontade de como se as mesmas coisas que eu escutava na minha cabeça para ir beber e usar droga, entendeu? Vai, pô. Só um só, entendeu? É só um pastel, faz tempo que você não come, entendeu? Parece simples, mas é verdade. Faz tempo que você não come, pô, pastel e tal. Jejum outro dia, você tem outro dia para jejuar, entendeu? Essas coisas que vieram na cabeça. E aí eu resisti com a graça do Senhor Jesus, né? Parece, né? Nossa, mas é simples, é só você recusar um pastel, mas era como se tivesse um monte na minha frente que eu não queria recusar. Mas aí eu recusei. E continuei o jejum até de noite e tal. E aí entreguei o jejum. No outro dia eu ia comer normal. Aí no dia seguinte, isso foi numa quarta, numa quinta-feira, no dia seguinte, chegou o tio Lu, que chama, ele é cozinheiro. E aí ele catou, chegou lá com as coisas, começou a fazer as coisas, deu folga para todo mundo da cozinha lá, né? E começou a fazer pastel. Eu comi, eu acho que uns 6, 7 pastel, brincando. Entendeu? Às vezes a gente não quer abrir mão de uma coisa, né? Na hora, mas às vezes Deus provém coisas melhores, entendeu? Então sempre que você pensar em desistir, lembra disso, lembra do pastel? No dia seguinte eu comi em abundância, praticamente. E aí eu entendi aí que Deus realmente estava comigo. Um detalhe simples, entendeu? Não precisou de muita coisa. No dia seguinte, eu decidi ir embora da clínica. Que tinha dado os 30 e poucos dias, eu tinha falado que tinha uns 20 dias que estava lá, mas não. Eu, lembrando agora, tinha dado 30 e poucos dias, quase 40 que eu estava lá. Isso aí foi 9 de junho. Dia 9 de junho foi o dia que eu fui embora da clínica. E aí eu decidi vir embora. Até hoje eu não sei o porquê, entendeu? Eu não tava no dia, Deus que me perdoe, mas eu não tava morrendo de saudade da minha família. Não deu nenhum surto em mim de ansiedade. Nada. Eu só orei a Deus e falei, Senhor, eu vou embora. Vou embora. E aí peguei minhas coisas junto com um rapaz lá que tava doido para ir embora também. Aí ele ia pagar uma passagem para mim também. Nós foi andando até Ribeirão, Suzano até Ribeirão, e pegamos o busão e viemos. E aí quando eu cheguei em casa, minha mãe já com aquela cara, né? Porque eles avisavam lá, eles falavam, ó, vocês têm que entender que quando vocês saírem, não vai ser mil maravilhas não. Entendeu? Ninguém vai falar, ai, meu filhinho lindo, meu esposo lindo. Não, não é isso não. Eles vão desconfiar de você até o último. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos que você tiver sobra. Vão lembrar, entendeu? Porque você fez uma bagunça na sua vida e na vida deles. Mas você vai ter que aguentar esse rojão. E foi o que aconteceu. De primeira meu pai ficou muito feliz, minha esposa ficou muito feliz. Mas assim, não se engane, irmão. Se eu fiquei 1 mês lá, tem gente que fica 9 e volta pra lá, pra clínica, entendeu? Tem gente que fica 1 ano, 2 anos e cai. Antes de mim ir pra clínica, teve uma época que eu tava indo no AA também, tinha cara de 20 anos sem beber, o cara caiu. O cara caiu, entendeu? Nós estamos sujeitos a tudo. Mas eu caí sim. Tive recaídas depois que eu saí. Dava 1 mês certinho, eu fiquei 1 mês na clínica, aí voltei pra casa, fiquei mais 1 mês sóbrio. Deu 1 mês eu caí. Fiquei doido, bebi, usei droga. E tava vindo na igreja toda quarta, domingo, sextas-feiras de oração que tinha. Tudo relacionado à igreja eu tava vindo. Entendeu? Orando em casa. Só que aí eu caí. E faz parte do testemunho também, é difícil falar, mas eu fui na biqueira nesse dia, eu fui lembrar meses depois só. Que aí eu fui na biqueira nesse dia, em julho já, e eu caí de lá de uma altura da biqueira, deve ter quase uns 10 metros para mais de altura, que tinha que atravessar uma pontinha de madeira assim, para chegar lá, e uma altura muito alta. E o loucão, sem aguentar andar nem nada, caí de lá de cima. Rachei a cabeça aqui, tem a marca até hoje.
E não fui no médico. Tenho certeza que eu devo ter quebrado a minha bacia também, porque no dia seguinte eu não aguentava nem andar. Teve um evento aqui dos jovens na igreja e eu que era o cara que treinava, tive a oportunidade de correr numa gincana, numa brincadeira. Eu não estava aguentando nem correr, nem andar direito. Nesse dia, cabeça sangrando e tudo mais. Meu pai falou para mim que eu fiquei questionando a Jesus. Meu pai falou, Jesus tá contigo, filho. E sangue escorrendo da cabeça aqui, era para mim ter levado no mínimo aí uns 4, 5 pontos. Mas eu não fui no médico. E isso depois de ter passado pela clínica, entendeu? Vindo na igreja. Então não quer dizer que você vai voltar para Cristo assim, vai aceitar o Senhor Jesus e não vai ter luta. Vai ter sim, mais ainda. Mas é a porta estreita, entendeu? O caminho do mundo, do inferno, a porta larga, é fácil de se entrar. Entendeu? Vai de tobogã ali, simples. Não precisa muito. E aí, meu pai falava isso pra mim enquanto eu tava louco, e o louco respondia, né? E cadê ele? Cadê Jesus? Isso me dá uma dor no coração de falar. Mas eu falava, cadê Jesus? Entendeu? E isso aí me lembra, eu caí umas outras vezes também. Dava um mês, caía, dava um mês, caía. Teve dias que eu escondia, eu tava saindo da casa do meu pai, escondia a Bíblia para passar no boteco para beber. E isso me dá muita vergonha. Muita vergonha. Mas Deus foi me restaurando. E depois dessas quedas, dava um mês certo, eu caía, 2 dias caído. E aí eu querendo desistir da caminhada, né? Uma coisa não tinha nada a ver com a outra. Eu caí, era só levantar, né? E continuar caminhando. Mas a cada queda dessas eu tinha vontade de desistir, de não ir mais para a igreja, que eu ficava com vergonha e tal. Era como se todo mundo soubesse, mas as pessoas, alguns não sabiam. E vinha na minha mente essa passagem de Elias, que é 1 Reis 19, versículo 9. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Depois que Elias passou pelo terremoto, tudo mais, e querendo desistir também, Elias já tinha visto o poder de Deus 1 milhão de vezes, viu fogo descer do céu, e consumir o sacrifício cheio de água que eles fizeram lá. Mesmo assim ele teve medo e fugiu. E aí Deus perguntou, o que você está fazendo aí, cara? Eu sentia como se Deus estivesse falando isso para mim. O que você está fazendo aí? Levanta, não fica prostrado. E aí eu levantava e tentava de novo. Levantava e tentava de novo. E aí me casei, para a glória do Senhor Jesus, me batizei, aí fiquei 7 meses sóbrio, e aconteceu uma briga em casa, depois desses 7 meses aí, e eu acabei caindo de novo, entendeu? Acho que foi realmente, foram 7 quedas ao todo, depois que eu saí da clínica. Mas cada uma delas me ensinou uma coisa, entendeu? Se um dia cada um de vocês que estiver vendo isso tiver a oportunidade de falar comigo, eu posso até explicar. Mas assim, no geral, é que Deus está com a gente independente, entendeu? Independente de se a gente errou. Ele só não vai passar a mão na sua cabeça, né? E aceitar o seu erro. Não, entendeu? O erro tem consequência. Teve consequências, teve desconfianças, entendeu? Tem até hoje, entendeu? Às vezes comportamentos meus relembram épocas ruins para minha esposa, para meu pai, para minha mãe, entendeu? Se eu estiver muito agitado, alguma coisa assim, às vezes eu nem tô pensando, mas lembra, porque era como eu ficava antes de fazer o que eu fazia. E depois dessa última queda, graças a Deus, agora em março vai fazer 1 ano que eu estou bem. E para a glória do Senhor, eu estou vivo, entendeu? Para a glória do Senhor, eu adoro ao Senhor toda quarta, todo domingo, todos os dias, ficando longe dessas drogas e bebidas, tentando ficar longe cada dia mais do pecado, da arrogância, da falta de humildade, entendeu? E cada dia mais negando a si mesmo. E uma frase que eu queria deixar aqui, que me pegou muito quando eu estava na clínica, né?
Tudo que eu vou falar eu lembro da clínica, porque lá foi o melhor lugar que eu passei na minha vida. Eu vou lá até hoje para falar com os rapazes, levar uma palavra, tudo mais. Se você quiser ter uma oportunidade de conhecer, vá também. Que reputação é o que os homens pensam de nós. E caráter é o que Deus pensa de nós. Tente ser um homem de caráter. Tudo aquilo que falarem para você, não tem nada a ver não. Se não condizer com a palavra do Senhor, não faça. Nem sequer se for passar um farol vermelho. Entendeu? Que é algo simples, uma mentirinha pequenininha. Não faça, porque para Deus não é indiferente. Entendeu? É um pecado do mesmo jeito. Eu agradeço muito a Deus por tudo que o Senhor fez por mim, mesmo eu não merecendo. Entendeu? Restaurou meu casamento, para a glória do Senhor Jesus. Eu não era casado no papel, agora eu sou, já vai fazer 2 anos. Graças ao Senhor Jesus. E essas são as marcas do milagre que eu tenho para contar para vocês aqui hoje, né? Algumas eu carrego na pele mesmo, né? No corpo. Porém, o Senhor Jesus me restaurou e é isso que importa, entendeu? Cada consequência me ensinou uma coisa diferente, entendeu? E uma coisa que eu quero falar para vocês, deixar de conselho: perdoe, gente. Perdoe. Se você tem rancor, não deixe isso te consumir, perdoa. Entendeu? Não importa o que a pessoa fez para você, entendeu? Eu sei que às vezes é difícil, mas perdoe, porque eu me sinto perdoado, entendeu? É difícil às vezes a gente perdoar alguém que fez mal pra gente, entendeu? Mas eu aprendi a perdoar também porque me perdoaram. Primeiramente, Jesus me perdoou, carregando meus pecados na cruz, entendeu? Sofreu por mim, por cada um de vocês. Mas nessa história eu fui o vilão, entendeu? Ninguém fez mal pra mim, mas eu fiz mal pras pessoas, pra muitas pessoas, principalmente pra minha família. Mas graças ao Senhor Jesus, a minha família foi restaurada, meu casamento, e eu e minha casa serviremos ao Senhor eternamente, e amém. Gente, fiquem com Deus, curte, comentem, compartilhem, entendeu? Venha se você quiser fazer uma visita à nossa Igreja Batista Videira, onde me acolheu grandemente, continua acolhendo cada uma das pessoas que vem aqui, entendeu? Quarta-feira culto das 8 às 9h30, domingo das 6 às 8, e toda a última sexta-feira do mês, o que eu mais gosto, o culto de oração, porque sem oração a vida do crente não vai para frente, entendeu? E se você precisa de um milagre, conte com Jesus, entendeu? Mas também se prepare para abrir mão de muita coisa, mas para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.